Bayer Leverkusen chega ao Rio de Janeiro confirmando o jogo amistoso. Vasco tem uma baita oportunidade de mostrar a marca na Europa. Imprensa peruana fala sobre um possível interesse do Vasco em atacante do Melgar. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Se a vinheta é ruim, né? Ela é uma vinheta genérica. Quando eu falava de futebol e não falava somente de Vasco da Gama. Preciso de uma vinheta nova. Você sabe fazer? Manda uma para mim. Uma vinheta, né, mais caracterizada com o Vasco da Gama. Uma identidade mais vascaína. Me chama no direct. Beleza? Lá no Instagram. Bom, o Bayer Leverkusen confirmou hoje que está chegando ao Rio de Janeiro. Vai permanecer no Rio do dia 14 ao dia 24 de julho, treinando no Ninho do Urubu. Qual é o interesse do Bayer Leverkusen? Internacionalizar a marca dele no Brasil, estreitar laços, angariar parceiros, formar torcedores. O Bayer Leverkusen já teve mais de 20 jogadores brasileiros jogando lá. Paulinho, Vasco negociou com o Bayer Leverkusen. Emerson, Lúcio, Jorginho, Zé Roberto, Juan, Renato Augusto, são alguns dos jogadores brasileiros que tiveram destaque lá no Bayer Leverkusen, com passagens aí por seleção brasileira, alguns foram inclusive campeões do mundo. Então, o Bayer Leverkusen vem para o Rio de Janeiro e confirmou que no período em que estará no Rio de Janeiro, vai fazer uma partida amistosa. O Bayer Leverkusen confirmou e foi mais além. Disse que será um amistoso contra uma equipe de peso. Pensa comigo aqui. O Bayer Leverkusen vai ficar 10 dias treinando no CT do Ninho do Urubu e vai enfrentar um adversário fora do Rio de Janeiro. Não tem muito peso este possível clube vir ao Rio de Janeiro, jogar contra o Bayer Leverkusen, não vai dar torcida. E o Bayer, que vai ficar pouco tempo no Rio, vai viajar para São Paulo, para Minas, né, para o Rio Grande do Sul, para fazer uma partida amistosa, também não vejo, né, esse cenário propício para isso. Então é muito natural que o jogo seja diante do Vasco. E acho que o Vasco deve até procurar o Bayer para isso. Por quê? É uma maneira importante que o Vasco tem, uma oportunidade que o Vasco tem de internacionalizar a marca dele. Mostrar a marca Vasco na Alemanha, mostrar a marca Vasco na Europa, sem sair do Rio de Janeiro. E fazer também uma baita promoção em um jogo internacional. Há quanto tempo que o Vasco não enfrenta um clube europeu? Eu fiz um exercício hoje dentro do programa Hora do Vasco. Parece que a última vez que o Vasco enfrentou um clube da Europa foi na despedida do Pedrinho, 2013, jogo diante do Ajax. Há mais de 10 anos que o Vasco não enfrenta um clube europeu. Está aí uma oportunidade. O Bayer Leverkusen, no Rio de Janeiro, vai realizar um jogo amistoso. Essa é uma informação oficial do Bayer. E o Vasco precisa, né, se mostrar presente. Bayer, tu vai jogar a partida amistosa? Também estou afim. Estou aqui para isso. É importante o Vasco jogar. E um jogo desse, então, seria bem bacana. Eu conversei com o Paulo Sérgio. Quem é o Paulo Sérgio? Ex-jogador do Bayer. Ele é o representante do Bayer nesse evento, nessa estadia do Bayer no Brasil. E ele é embaixador da Bundesliga, que é o campeonato alemão.
Conversei com ele. E ele me garantiu que, por enquanto, não há nada fechado com o Vasco. Absolutamente nada. Mas que também não tem nada fechado com outro clube. Ou seja, o Bayern deve estar aí negociando. Eu acho que seria ótimo para o Vasco uma partida amistosa diante do Bayer Leverkusen. Eu quero aqui a sua opinião. Contratações. A janela está aberta e o Vasco, por enquanto, não contratou ninguém. É uma surpresa? Não é. Por quê? Porque o Carlos Amodeu falou na semana passada que o Vasco não iria contratar nessa janela. Que essa janela não seria para o Vasco uma boa oportunidade. Eu acho um erro. O futebol é uma concorrência. Se você está de olho em um, o outro também está. E se você não pegar, o outro pega. Quando você decidir pegar, ele já foi embora, já não tem mais jogador à tua disposição. A imprensa peruana hoje repercutiu o interesse do Vasco no atacante do Melgar, o Kenji Carreira. Bastante interés en Brasil. De hecho, hace algunos días me comentaba un colega que cubre Vasco da Gama, a razón de estos partidos, ¿no?, que se dio el contacto, y me refería que en Vasco ahora sí querían ir por Kenji, porque habían, en el transfer room del año pasado, Vasco da Gama solicitó información de Kenji Cabrera. Al final no se materializó en una propuesta formal, fueron sondeos, lo que se conoce como un sondeo. Pero me refería que después del buen rendimiento de Kenji Cabrera en la Copa Sudamericana y haberlo tenido cerca, Vasco ahora sí quería formalizar una propuesta. Estaban esperando que se abra el mercado en Brasil, ¿no? Seguramente también es una opción interesante para el futbolista esperar el transfer room, ¿no? Porque teniendo como antecedente que el transfer room le abrió la posibilidad a Jefferson Cáceres de llegar a la Championship, que es de las mejores ligas de Europa. La Championship es muy competitiva y económicamente es un torneo muy, muy fuerte. Veremos qué pasa, pero bueno, esa es la información que tenía, ¿no? De que Vasco ahora sí quiere ir por una propuesta. Veremos si la materializa más allá del sondeo que ya hubo en el transfer room del año pasado. Tras todo lo escuchado, se ve que lo del... Eu tenho poucas informações em relação a esse jogador, que é muito bem falado no Peru, é um dos destaques da equipe do Melgar. Eu só acho o seguinte, que o Vasco tem que contratar jogador para ser titular. O Vasco tem que contratar jogador para reforçar os 11. O Vasco não pode contratar jogador para compor elenco, para ficar no banco de reservas. Tem que chegar jogando. E as últimas contratações do Vasco foram péssimas. O único que foi contratado e chegou jogando foi o Nuno Moreira. Todos os outros estão aí, ó, no banco de reservas. Alguns foram até embora. O Vasco precisa contratar jogador titular para fortalecer o time titular. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.